Vamos lá, novamente bom dia. Então, dando continuidade. Semana passada, nós... Então, para quem está a primeira vez aqui, primeiramente, né? Alguns que estão aqui a primeira vez, eu sou o professor Gerson de História, tá bom? Sejam bem-vindos, tá? 602. Semana passada a gente começou a falar sobre o conceito de história, né? Nós falamos sobre o profissional que escreve a história, que produz livros de história. Quem lembra quem é esse profissional que produz livros de história, faz a pesquisa histórica? O historiador, ótimo. Esse é o profissional que registra. Ele vai lá através de fontes, algum tipo de fonte. Como podem ser as fontes? O objeto que o historiador pesquisa, usa para o seu trabalho. Que são as fontes? Quem lembra? Comentamos semana passada. Textuais. Qual é o exemplo de fonte textual? Jornal, livro, revista, cartas. Hoje em dia não se usa mais, né? Tanto carta. Oi? Roupas. Entendi. Roupas? Tu falou roupas? Então, roupas. Então, eu vou analisar a moda, como que as pessoas se vestiam há 100 anos atrás, como se vestem hoje, como se vestiam nesse período que nós vamos ver aqui da chamada pré-história. Então, usava roupa com pele de animais. Então, são materiais que os historiadores eles utilizam. A memória das pessoas são as chamadas fontes orais. Então, eu vou lá conversar com uma pessoa que já tem uma certa idade, ou uma pessoa que vivenciou um período histórico, um fato histórico, e aí eu posso escrever uma pesquisa através daquele relato de uma série de pessoas, tá? E aí, quando eu falei de historiador, quem foi o primeiro historiador? Quem lembra? Era um sujeito grego. Vamos lá, isso tem que estar na cabecinha de vocês. Heródoto. Então, está aí lá no caderninho de vocês. Heródoto foi o primeiro historiador e aí ele recebeu um apelido. Pai do quê? Da história. Pai da história. Porque ele abandonou aquela história que era contada por meio dos mitos, das lendas, dos deuses, e começou a narrar a história conforme estava acontecendo. Então, na verdade, ele seria quase que um jornalista. Ele viu lá uma guerra que estava acontecendo entre a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, lá na Grécia Antiga, que nós vamos ver isso no segundo bimestre, a chamada Guerra do Peloponeso, e ele escreveu sobre essa guerra sem colocar os deuses no meio. Então ele rompeu com essa história que era narrada junto com ficção, junto com os deuses, junto com lendas, tá bom? E aí nós vimos também a divisão dos períodos históricos, que começa com a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos, tá? Nós vivemos na Idade Contemporânea. Hoje nós vamos ver esse período que é chamado de pré-história, tá? E aí eu já começo esse questionamento com vocês. Esse termo, pré-história, faz sentido? Pré-história quer dizer que é algo antes da história. Lembra lá na primeira aula, quando a gente conversou sobre a história nossa? A história nossa é válida da nossa vida? Sim ou não? Sim. É a mais importante ou a menos importante? A história da nossa vida é a mais importante. Então, quando eu uso esse termo pré-história, eu estou desconsiderando a história das pessoas? Estou desconsiderando. Eu não estou levando. Então, eu quero dizer que as pessoas que viveram nesse período, elas não tinham história. Entendendo? Então, se a minha história do dia a dia, o que eu faço, o que eu ando, o que eu como, o que eu visto, ela é uma história, por que a história dessas pessoas aqui, que começou lá mais ou menos 4,7 milhões de anos atrás, por que a história daqueles seres humanos não é importante? Por que eu digo que é antes da história? Então, é um termo preconceituoso, porque os historiadores, essas pessoas que escrevem história há 200
anos atrás, 150 anos atrás, no século XIX, eles, quando começaram, foram esses historiadores que criaram essa linha do tempo, com pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea. Quando eles resolveram criar essa linha do tempo, eles criaram um critério para designar o que era pré-história e o que era história. Era a questão da escrita. Então, para eles, os povos que não tinham escrita não tinham história, porque eles não registravam a sua história. Então, hoje nós vemos que não. Independente da escrita, desde o momento que eu vou lá, eu pego um instrumento, eu pego uma pedra mesmo, imagina uma pedra, eu jogo essa pedra no chão, ela se quebra, e eu pego aquelas lascas, aquelas pontas da pedra quebrada, e uso como arma, uso como utensílio doméstico para cortar um couro de um animal, eu estou fazendo história, eu estou interagindo com o meio ambiente, eu estou fazendo cultura, eu estou transformando um objeto simples, uma pedra, estou transformando numa ferramenta. Apesar de não ter escrito, eu estou fazendo uma história. Quando eu deixo uma pintura na parede, lá, eu faço uma mistura com terra, barro, sangue de animais, minerais, faço tintas e pinto as paredes, eu estou deixando a história registrada. Então, esse termo é para vocês ficarem bem na cabeça, é um termo preconceituoso, tá? Mas a divisão entre história e pré-história é a invenção da escrita que ocorreu há mais ou menos 10 mil anos atrás. Ficou tranquilo até aí? Então vamos lá. Esse período pré-história, ele vai ser dividido basicamente em dois períodos. O paleolítico e o neolítico, tá? Então, esse período que foi chamado de pré-história, ele é dividido em dois. Tem um período de transição, que é o mesolítico, é um período de transição, mas a chamada pré-história ela vai ser dividida entre paleolítico, que significa pedra antiga. Então isso aí é importante da gente entender. Então, paleolítico é uma palavra grega. Então, paleo quer dizer antigo, lítico, pedra. Então, idade da pedra antiga ou pedra lascada. E aí, por que essa idade ela é chamada de idade da pedra lascada? Eu acabei de dar uma deixa aqui ainda há pouco. Como que eram feitos os instrumentos daqueles seres humanos? Pedra, isso. Mas que tipo de pedra? Lascada. O que é pedra lascada? Eu pego uma pedra, jogo contra a outra e vai sendo aquelas lascas, vai sendo pedaços. E se vocês repararem, quando tiverem a oportunidade, principalmente na praia, vocês conseguem ver algumas pedras que rolam, caem, batem uma contra a outra, fica pontiaguda, ela fica cortante. Então na praia, às vezes a gente está andando lá sobre as pedras, até corta os pés, até a gente tem que ter um cuidado. Por causa disso, essas pedras quando batem umas contra as outras, elas tendem a deixar pontas, a ficar cortantes. Então esse ser humano, lá no passado, bem distante, quando ainda não existia faca, tesouras, nenhum tipo de instrumento moderno, era através dessas pedras que eles iam lá caçar. Iam caçar um mamute, por exemplo, que era um primo do elefante, grande, peludo, a diferença é que ele tinha uma orelhinha pequena, mas era um animal enorme. Então ele ia fazer uma lança, pegava um pedaço de madeira e amarrava essas pedras na ponta. Aí amarrava lá com cipó e ia lá caçar o animal. Aí matava o animal, couro grosso, esse mesmo tipo de pedra eles usavam como faca. Iam lá cortando o couro desse bicho, aí faziam abrigos, acabando, faziam roupas com o couro desse animal, através dessa pedra lascada. Então por isso que paleolítico significa pedra antiga ou pedra lascada. Tá? Uma característica importantíssima do ser humano nesse período é que eles não moravam em casas, eles não tinham vilas, eles não tinham cidade, eles viviam se mudando de um lugar para o outro. E aí eles recebem o nome de nômade. Nômade quer dizer que eles viviam se deslocando, principalmente em busca de alimento, em busca de água e em busca de abrigos. Aí eles vão morar nas cavernas. Por isso que nós vamos encontrar vários vestígios dentro de cavernas.
que eles se protegiam do tempo e se protegiam também de animais. Então eles eram caçadores e coletores. Coletavam raízes, coletavam frutos, folhas. Então eles viviam do que a natureza fornecia. Eles não plantavam e nem criavam animais. Então vamos lá, gente. Nômade quer dizer que eles não se fixam em lugar nenhum. Isso vocês têm que ficar bem na cabecinha de vocês, tá bom? É nesse momento que surge o fogo. Como que vocês acham que o ser humano lá no passado começou a utilizar o fogo? Como que ele descobriu o fogo? Arrastando uma pedra na outra. Isso, Mateus. Essa é uma explicação. Então, conforme. Ótima percepção, Mateus. Eles tacavam uma pedra sobre a outra. Oi? Já tentou? É difícil, né? Tem vários programas no Discovery, principalmente, que tu vê lá a dificuldade em que são pessoas são largadas em floresta, né, sem roupa, e aí ficam lá, isso, tendo que buscar sobrevivência, e a dificuldade que é conseguir o fogo, né? Então eles observam, quando eles tacavam uma pedra sobre a outra, eles começaram a identificar que determinada pedra saía uma fagulha, né? Aquela fagulha igual isqueiro, quem já viu isqueiro, ou igual fogão, quando a mamãe vai lá acender um fogão, aperta o botãozinho e sai aquela fagulha, só que fagulha elétrica. Então eles observaram que saiu uma fagulha do atrito de uma pedra com outra. E uma outra fonte de fogo era quando caíam raios na floresta, e aí começava ali um incêndio, eles aproveitavam esse fogo. E aí, essa descoberta de como produzir fogo e de como manter o fogo foi importantíssimo para a evolução dos seres humanos, porque eles começaram a cozinhar os alimentos, começaram a se proteger do frio e principalmente dos animais, porque o fogo espanta os animais, tá? Então foi um período do Paleolítico. E também pinturas rupestres, são as chamadas pinturas das cavernas. Então vocês vão ver isso aí em artes ainda, e a gente vai fazer uma atividade ainda sobre isso também. Então, eram os vestígios. Então eles pegavam lá cenas de caçadas, cena de algum ritual e registravam nas paredes. Simplesmente pegavam a mão, às vezes, botavam a mão aqui na parede, enchia a boca com sangue de animal, com barro e sopravam. Igual uma lata de jet, só que soprando, cuspindo com a boca. Aí a gente vai ver em algumas cenas a mão e é simplesmente polvilhada. Então parece que o cara fez com jet, mas não era. Ele enchia a boca com material e soprava sobre a mão, e está lá aquela marca até hoje, tá? Então esse é o Paleolítico. Então vamos lá, revisando. Principal característica do Paleolítico: o nome, pedra antiga ou pedra lascada. O ser humano era nômade. Aí eu vou pedir para explicar para vocês me explicarem o que é nômade. Pessoas que não moram em um lugar só. Isso. E aí eles viviam em busca do quê? Alimentos e abrigos. Isso. E aí eles descobriram o fogo, o uso do fogo, e produziam as chamadas pinturas rupestres. Aí nós temos um período transitório entre o Paleolítico e o Neolítico, que é o Mesolítico. Então, na tradução seria pedra do meio, período meso é meio. Então, é um período de transição, aí eles são seminômades. Então, eles já começam a se fixar em algum lugar por um determinado tempo. Aí eles botam os recursos, vão para outro, mas eles já não ficam se deslocando com tanta constância. São seminômades. Isso ocorreu mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo. Então, ou seja, 12 mil anos atrás. E é nesse período mesolítico que acontece uma coisa chamada Revolução Agrícola. Esses seres humanos, através da observação, começaram a ver que algumas plantinhas, como eles estavam ficando seminômades, então eles ficavam mais tempo no mesmo lugar. Então eles observavam que o fruto estava lá na árvore, algum fruto caía, estragava, então eles não iam comer. Mas eles começaram a observar que esse fruto do chão dava origem a uma nova... Não. É uma árvore, caiu o fruto. Quando o fruto começa a brotar, dá uma nova árvore. Então ele começou a ver, opa, se eu pegar sementes de determinada planta, eu posso ter essa planta perto da minha casa, perto do meu abrigo. Eu não preciso ficar me deslocando lá para o meio da floresta. Então eles começam a domesticar algumas plantas.
e também começam a domesticar alguns animais. Então, não vai ter tanto mais a necessidade de ir caçar, de buscar um animal na floresta. Era perigoso caçar um animal na floresta? Era. Eu poderia cair num buraco, eu poderia cair de uma árvore, um animal poderia me atacar, o animal que eu estou caçando poderia me matar, uma serpente, morrer envenenado, uma aranha, então escorpião. Então vários perigos existiam na floresta. E aí quando eu começo a deixar algum animal ali perto, um porco, uma cabra, uma ovelha, eu vou ter essa carne próxima e fácil, sem perigo. Então, mais ou menos há 10 mil anos atrás, esse ser humano, ele começa a se transformar de nômade, e aí ele vai se transformar em sedentário. Deixa eu cortar o vídeo.